Fala, Fogão! A próxima partida do Botafogo no Campeonato Brasileiro vai acontecer agora, apenas no dia 5 de dezembro. Pela 24ª rodada, a gente vai jogar o Clássico contra o Flamengo, uma equipe que também está disputando a liderança do Campeonato Brasileiro. Clássico por si só já tem que servir de motivação extra para que os jogadores possam se empenhar mais, se dedicar mais, justamente para poder buscar um resultado positivo. Vamos ter tempo para fazer uma preparação adequada para essa partida e a comissão técnica tem que realmente aproveitar esse período para poder preparar a equipe fisicamente, tecnicamente e taticamente. É absolutamente fundamental que nesse clássico contra o Flamengo a gente consiga se superar para poder sonhar com um bom resultado. Um outro ponto que eu quero comentar com você aqui nesse vídeo é que boa parte da torcida nas redes sociais começa a pedir a utilização da equipe sub-20 ou pelo menos de alguns dos destaques dessa equipe sub-20 no time profissional. Tudo isso acontece porque o sub-20, depois de ocupar a vice-lanterna do Brasileirão da categoria, começou a dar uma resposta, começou um processo de virada com o Ricardo Rezende, que assumiu a equipe no lugar do Marcos Soares, e depois disso não perdeu mais. Tá aí na final da Taça Rio do Estadual, venceu a primeira partida por 1-0, vai jogar a segunda partida contra o Volta Redonda lá na Cidade do Aço. Quem vencer enfrenta o Vasco na finalíssima. No Brasileirão da categoria, o Botafogo Sub-20 acabou de vencer a equipe do Corinthians por 3-0, já colocou outros placares elásticos em cima de outras equipes ali que estão na disputa e, naturalmente, essa ótima fase que vive a equipe Sub-20 faz com que os torcedores, vendo a equipe profissional não render absolutamente nada, comecem a pedir esses garotos na equipe principal. Vou comentar essa situação para você porque, naturalmente, não é assim que funciona, não basta simplesmente sobe a equipe Sub-20 e vai dar tudo certo. Não é assim. Para fechar, eu quero fazer um comparativo aqui para você em relação ao Honda e o Seedorf. A diferença desses dois jogadores vestindo a camisa do Botafogo. Eu entendo que essa comparação é pertinente porque, naturalmente, a contratação do Honda gerou muita expectativa no torcedor botafoguense, que na prática, infelizmente, não se comprovou. Tudo isso eu vou comentar para vocês, só que, claro, depois da vinheta. Vamos lá, Fogão, antes de mais nada, alguns pedidos para você. Se você gostar desse vídeo, eu peço por gentileza que você deixe o seu like, compartilhe nos seus grupos do WhatsApp. E além disso, se você ainda não for inscrito aqui no canal, eu peço que se inscreva para que a gente possa alcançar a marca de 3.000 inscritos. Se você puder fazer parte desse crescimento, eu vou ficar eternamente agradecido. O primeiro ponto que eu quero destacar para você aqui é justamente esse comparativo entre Honda e Seedorf. Dois jogadores que, quando contratados, foram muito celebrados pela torcida do Botafogo, mas que, naturalmente, tem diferenças fundamentais aqui para a gente entender por que um rendeu muito, caso do Seedorf, e por que o outro está deixando a desejar, caso do Honda. Para início de conversa, uma diferença aqui crucial. O Seedorf era craque, o Honda um ótimo jogador, pelo menos no seu auge. Hoje no Botafogo a gente pode falar que é um bom jogador que de vez em quando contribui. Mas se a gente fizer um apanhado geral das partidas até aqui, ele teve mais momentos abaixo da crítica do que de fato fazendo a diferença para o time do Botafogo dentro de campo. Claro que em relação ao Seedorf, a gente pode fazer algumas críticas em relação a alguns jogos decisivos, que ele foi mal de verdade. Casos, por exemplo, da Copa do Brasil contra o Flamengo ou do Cruzeiro no Mineirão. Verdade, nessas partidas o Seedorf sumiu, foi muito mal. Agora, em outros tantos jogos, o Seedorf fez a diferença. E isso por quê? Porque o nível técnico do Seedorf, um craque de bola, que no meio de outros craques na equipe do Milan fazia diferença, ele aqui no futebol brasileiro, vestindo a 10 do Botafogo, foi realmente um cara fora de série. O Honda, por sua vez, tinha a expectativa da torcida de vestir, entre aspas, a camisa 10. Ele que gosta de jogar com a camisa 4, poderia ser o tal 10 do Botafogo, o cérebro do time, mas não foi isso que aconteceu. E aí a gente entra no segundo ponto que diferencia o Honda do Seedorf. Personalidade. O Seedorf era um cara de personalidade forte, era um líder, tanto liderança técnica quanto liderança de personalidade. Ele chegava ali perante o grupo e o grupo escutava o que o Seedorf tinha para falar. É diferente do que acontece com o Honda. O Honda, primeiro, não tem personalidade forte, é um cara mais de paz e amor, digamos assim. Não é uma liderança perante o grupo, no sentido de falar e o grupo chegar a escutar. Não digo nem aqui só por conta da língua, já que o Honda não fala português e o Seedorf falava. É um ponto muito importante, logicamente, mas não estou falando só desse aspecto da comunicação. Mesmo com a comunicação mais difícil, o Honda, se tivesse essa personalidade de ser um líder, de se impor, de falar ali com o grupo e todo mundo parar para escutar, ele conseguiria se fazer entender. O Seedorf chegou e fez. Tudo bem, falava português, mas ele, com a sua personalidade, com seu perfil de liderança, ele chegou e liderou o time do Botafogo.
o Honda não, porque não tem esse perfil. Então essa é uma segunda diferença muito fundamental entre o Honda e o Seedorf. Uma terceira diferença fundamental aqui é justamente como Honda e Seedorf lidaram com situações assim de conflito com algum membro da equipe. Por que eu estou falando isso? Você deve lembrar que contra a Portuguesa no Campeonato Brasileiro lá no Estádio da Lusa, o Seedorf teve tipo um embate com o Gilberto, também lateral direito revelado pela nossa base. A mesma coisa o Marcinho, lateral direito revelado da nossa base. Quando foi aquele caso com o Seedorf e o Gilberto, o que aconteceu? O Gilberto quis crescer para cima do Seedorf, o Seedorf então deu um tapa no braço do Gilberto, apontou o dedo para ele e falou para ele ter respeito. Ou seja, o Seedorf se fez respeitar. Diferente do que a gente viu ontem nessa partida contra o Atlético Mineiro, em que o Honda pegou a bola para bater aquela falta, o Marcinho foi para pegar a bola, o Honda até tentou esconder a bola, mas no fim das contas, o Marcinho chegou, se impôs, pegou a bola e bateu a falta. Ou seja, o Honda não se impôs, ele simplesmente acatou a situação que estava acontecendo. É uma diferença muito importante, porque quando a gente fala de um cara estrangeiro, com uma longa carreira na Europa, quando ele vem para o Brasil, ele tem que fazer valer essa experiência dele. Ele tem que mostrar para o grupo de jogadores que ele está aqui para liderar a equipe. E quando os jogadores enxergam nesse tipo de atleta um líder, eles respeitam. Naquele embate entre o Gilberto e o Seedorf, o Gilberto baixou a bola. Ele, quando viu o Seedorf crescer pra cima dele, ele baixou a bola, ele respeitou. Já o Marcinho não. O Honda chegou a fazer assim pro Marcinho, o Marcinho cagou. Então assim, essas duas situações que aconteceram tanto com o Seedorf quanto com o Honda mostram bem o que é um craque, líder com personalidade forte e o que é um ótimo jogador que teve uma carreira interessante na Europa, mas que não tem esse perfil de liderança, essa personalidade forte para chegar aqui e conduzir a equipe do Botafogo. Uma quarta diferença entre o Honda e o Seedorf é justamente a parte física. E essa parte faz toda a diferença para o desempenho de um atleta dentro de campo. Quando o Seedorf chegou ao Botafogo, ele era uma verdadeira máquina, estava na ativa, jogando bola ainda em alto nível e chegou aqui muito, mas muito bem mesmo. Chegou pronto para jogar. O Honda não. O Honda chegou muito abaixo fisicamente. Em termos de ritmo de jogo também, todo travadão, muito tempo sem atuar. Tudo bem que teve a pandemia, isso prejudica e tal, mas existe uma diferença muito nítida entre a parte física que o Seedorf tinha e que o Honda apresentou no Botafogo. Essa diferença, sinceramente falando, é absolutamente fundamental, porque somada a essas outras questões que eu comentei aqui, do Seedorf ser um craque e do Honda ser um ótimo jogador no seu auge, do Seedorf ser um cara com personalidade forte e do Honda não, ser um cara mais tranquilo, mais na dele, do Seedorf ser um líder e do Honda não ser esse cara que tem esse perfil de liderança. Tudo isso somado explica por que o Seedorf foi muito bem no Botafogo, embora tenha tido sim aquelas partidas que a gente esperava muito dele e ele entregou pouco, e o Honda até esse momento não ter conseguido render tudo aquilo que a torcida do Botafogo imaginava que ele poderia fazer. Entender essas diferenças é muito crucial, porque a gente não pode esperar do Honda o que foi o Seedorf. Falando agora a respeito da equipe sub-20, dessa questão da torcida estar pedindo a utilização da equipe sub-20 no lugar da equipe profissional, é muito importante a gente ter consciência a respeito de dois pontos. Primeiro, parte física. Quando a gente fala de um jogador da equipe sub-20, esse jogador, fisicamente falando, ele não está pronto ainda para enfrentar atletas muito mais desenvolvidos fisicamente do que ele. Quando o jogador de 19, 20 anos vai enfrentar um outro atleta de 29, 30 anos, existe uma diferença física entre os dois que é considerável. E isso, naturalmente, a menos que o garoto seja um craque, como era, por exemplo, o Neymar no Santos, que realmente fazia chover, mas não sendo esse o caso, o garoto vai sentir a adaptação. Então não dá pra gente simplesmente achar que a equipe sub-20, por estar fazendo um ótimo Brasileirão da categoria, uma ótima recuperação, saindo da vice-lanterna para se consolidar dentro do G8, buscando essa classificação para a próxima fase, a gente não pode achar que isso é requisito suficiente para que os garotos cheguem, vistam a camisa da equipe profissional, vão para a partida nessa pressão danada que o Botafogo vive nesse momento e vão dar conta do recado. Provavelmente, a única coisa que a gente conseguiria seria queimar os jogadores, porque a torcida não vai ter paciência, nem vai entender que se tratam de garotos ali tentando salvar o Botafogo. A partir do momento que você entra dentro de um jogo e você começa a ir mal, as críticas, com toda certeza, vão chegar. E se o jogador não tiver cabeça para lidar com isso, uma jovem revelação, uma potencial revelação, vai por água abaixo. Um outro ponto aqui que também vale destacar é que é mais desejável você subir esses garotos da categoria sub-20 à medida que o time está mais estruturado.
Tudo bem que nesse momento o Botafogo não tem tempo para esperar, essa é uma grande realidade, mas quando você lança jogadores na equipe de cima, com um time bem organizado, bem estruturado, uma ideia de jogo bem consistente, fica mais fácil para os garotos se destacarem. É totalmente oposto do que a gente tem no Botafogo hoje. Hoje o Botafogo não tem um jogo estruturado, não tem uma ideia clara ainda, não está desenvolvido isso ainda com a nova comissão técnica. Tá certo que alguns jogadores da categoria sub-20 podem ser úteis nesse time profissional, casos, por exemplo, do Romildo, do Enio e até do Navarro, que no sub-20 está realmente mandando muito bem, evoluiu bastante desde quando ele chegou no Botafogo e no profissional tinha ido muito mal. Mas esses três em especial realmente podem subir para o profissional para tentar ajudar o time nesse momento difícil. O que não dá pra gente esperar é que esses garotos vão ser a solução de todos os problemas. Porque se a gente jogar essa carga em cima deles, o risco maior que a gente corre é queimar os jogadores. Para fechar, eu quero comentar com você essa situação da preparação para o clássico contra o Flamengo. Na verdade, uma preparação que vai além do clássico, porque já na sequência a gente vai encarar o São Paulo 3 dias depois e 4 dias depois o Internacional. Então essa preparação que vai ser feita agora vai servir, na verdade, para esses 3 confrontos. Aí depois da partida contra o Internacional tem um período ali de uma semana para a gente poder jogar contra o Curitiba. Então é muito importante que essa preparação de agora, que a gente vai ter mais tempo, 8 dias de treinamento aí para poder realmente organizar a equipe, melhorar a parte física, técnica, tática, essa preparação tem que ser muito bem feita. E a chegada do Ramon Dias, que é esperado no Rio de Janeiro na segunda-feira, tomara que ele chegue e realmente chegue para resolver a nossa vida, pode fazer toda a diferença. Porque o Ramon Dias, conforme eu falei no vídeo anterior aqui do canal, ele é conhecido na Argentina como um cara capaz de transformar o vestiário, ou seja, de fazer um trabalho psicológico, mental com os jogadores, justamente muito importante nesse momento que o Botafogo vive sob grande pressão. Afundado na zona do rebaixamento, penúltimo lugar, não vence há um tempão, 4 derrotas seguidas, enfim, é um ambiente muito difícil de lidar. E a presença de um cara experiente como ele, que tem essa capacidade de transformação de vestiário, para poder fazer esse trabalho, essa preparação antes desse clássico contra o Flamengo, pode ser fundamental para que a gente comece a dar uma virada nesse Campeonato Brasileiro. Se vencer o clássico, eu nem preciso dizer aqui o quão importante vai ser isso. Se a gente eventualmente consegue uma vitória por 0,5 que seja, isso vai ser fundamental para o Botafogo começar a recuperar a sua confiança. Porque no fim das contas, por mais que você faça um trabalho mental, o que dá confiança para o jogador é vitória, é gol, é assistência, é jogar bem. E a gente precisa disso. Porque se isso não acontecer, o caminho do Botafogo realmente vai ser a Série B em 2021. Mas e você, Fogão? O que você pensa a respeito de toda essa situação, desse tempo de preparação que a gente vai ter aí para enfrentar a equipe do Flamengo, São Paulo, Internacional? O que você espera desses confrontos? O que você pensa também dessa comparação Honda-Seedorf? E em relação à equipe sub-20, você também é desse grupo de torcedores que acredita que o sub-20 tem que entrar mesmo para poder tentar salvar o Botafogo? Deixe seu comentário aqui embaixo, a sua participação é sempre muito importante. Deixe o seu like se você gostou desse vídeo e, naturalmente, se inscreve no canal se ainda não for inscrito para que a gente possa alcançar a marca de 3.000 inscritos. Eu aguardo vocês no próximo vídeo.